Hoje falaremos de um serial killer que talvez seja o mais conhecido e hediondo de toda a história. Seus crimes chocaram o mundo. Faremos hoje uma inserção na mente mórbida do canibal Jeffrey Dahmer. Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo. Agora bora para a história de hoje. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin, filho de Joyce Annette e Lionel Herbert Dahmer. Por fora, os Dahmers pareciam qualquer outra família de classe média americana. Lionel era um químico formado e Joyce era instrutora de máquina de teletipo. Eles tinham dois filhos, Jeffrey e David. Mas por trás das portas, o lar estava longe de ser pacífico. Joyce sofria de ansiedade e era hipocondríaca, e Lionel estava sempre absorvido em trabalho acadêmico ou profissional. Ele não tinha muito tempo para a esposa. E a distância emocional só aumentou quando Jeffrey nasceu. Como o próprio Lionel admitiu mais tarde em seu livro A Father's Story, a casa era marcada por tensão constante. Por volta dos 4 anos de idade, Jeffrey sofreu um evento traumático que pode ter deixado uma marca profunda. Ele passou por uma cirurgia de hérnia dupla, que naquela época era um procedimento muito doloroso e invasivo. Alguns especulam que isso contribuiu para os seus sentimentos precoces de violação e desconexão, pois foi após essa cirurgia que o comportamento de Jeffrey começou a mudar. Jeffrey, que antes era uma criança feliz e energética, tornou-se cada vez mais retraído, quieto e emocionalmente distante. As pessoas o descreviam como educado, mas isolado, muitas vezes sentado num canto qualquer, mostrando pouco interesse por seus colegas. Lionel, o pai de Jeffrey, disse uma vez: "Eu percebi desde cedo que Jeffrey era mais retraído e desconectado do que outras crianças, mas eu não sabia o que isso significava. Nenhum de nós sabia." A família se mudou muitas vezes durante a juventude de Jeffrey, o que para uma criança é muita coisa. Eles foram de Milwaukee para Doylestown, depois para Ohio, até se estabelecerem em Bath Township, que era uma comunidade arborizada. E foi lá, numa casa estilo rancho, que algumas das fascinações mais sombrias de Jeffrey começaram a criar raízes. Mesmo quando criança, Dahmer demonstrava uma curiosidade perturbadora pela morte. Ele era conhecido por coletar animais atropelados, dissecar animais mortos e dissolver a carne dos ossos usando produtos químicos, que com certeza era muito incomum para um garoto de 10 anos fazer. Esse comportamento ia muito além da curiosidade infantil. Seus pais se divorciaram no início de sua adolescência e o seu pai Lionel se casou novamente com uma mulher chamada Sherry. Jeffrey começou a beber aos 14 anos, o que em certo momento ficou muito grave. Ele chegava a ficar bêbado durante as aulas e escondia as garrafas de bebida alcoólica dentro do armário da escola. Muitos dos professores simplesmente ignoravam, até porque eram outros tempos. Ao mesmo tempo, ele enfrentava uma intensa turbulência interna, porque a sua homossexualidade e o desejo obsessivo por controle dos outros o consumiam e ele não sabia lidar com esses sentimentos. Aos 18 anos, em 1978, o consumo de álcool na vida de Jeffrey já estava fora do controle. E foi nessa mesma época, aos 18 anos, que ele conheceu Steven Hicks, que estava indo para um show e Jeffrey ofereceu carona ao jovem. Steven aceitou o convite, foi de carro com Dahmer até a casa dele e lá eles sentaram, beberam, conversaram e ouviram músicas por horas. Até que em certo momento Steven decidiu ir embora, até mesmo porque ele estava indo para um show. Mas nesse momento algo em Dahmer quebrou. Mais tarde, Dahmer diria em uma entrevista:
Eu não sei exatamente por que o atingi, eu só não queria que ele fosse embora. Dahmer tirou a vida de Steven Hicks, golpeando-o na cabeça e o estrangulando com um haltere de academia. Ele desmembrou o cadáver, embalou partes do corpo em sacos plásticos e enterrou atrás da casa dos seus pais. Depois ele exumou os restos mortais, esmagou os ossos com uma marreta e espalhou numa área arborizada perto da sua casa. Depois disso, Jeffrey ingressou na Universidade Estadual de Ohio, mas após um semestre ele foi expulso da faculdade por notas baixas e abuso intenso de álcool. Depois da expulsão da faculdade, o seu pai o convenceu a alistar-se no exército dos Estados Unidos. E ele se alistou no final de 1978 e foi enviado para a Alemanha Ocidental em janeiro de 1979. Mas o serviço militar de Dahmer, assim como o tempo na faculdade, foi muito breve. Ele foi treinado inicialmente como socorrista e era considerado um soldado mediano, mas o consumo de álcool piorou e o seu desempenho despencou, o que provocou a sua dispensa prematura. Dahmer foi dispensado do serviço militar em 1981 por abuso de substâncias e consumo intenso de álcool. No período em que Dahmer serviu no exército, 2 soldados apresentaram acusações de abuso sexual contra ele. Um dos soldados se chamava Billy Capshaw e era amigo de beliche de Dahmer. O outro soldado se chamava Preston Davis e acusou Dahmer de drogá-lo e estuprá-lo dentro de um veículo blindado de uso pessoal. Billy Capshaw alegou que foi abusado de 8 a 10 vezes por Jeffrey Dahmer. Segundo ele era amarrado no beliche com uma corda de reboque e Jeffrey abusava sexualmente dele e o agredia antes ou depois dos abusos. Depois de ser dispensado do exército em 1981, o pai de Dahmer achou que ele se sairia melhor com uma mudança de cenário e mais supervisão. Assim, ele foi enviado para morar com a sua avó paterna, Catherine, em West Allis, um subúrbio de Milwaukee. Sua avó era uma das poucas pessoas com quem Jeffrey se sentia próximo. Inicialmente, a mudança trouxe alguma estabilidade para Jeffrey. Ele ia à igreja com ela, ajudava nas tarefas de casa e vivia como uma pessoa normal. Mas isso também não durou. Jeffrey foi preso algumas vezes por desordem e atentado ao pudor. Em 1986, ele foi condenado a cumprir 1 ano de pena por esses crimes, mas acabou ficando somente 10 meses preso. Em novembro de 87, Jeffrey saiu com um rapaz chamado Steven Tuomi, de 25 anos. Ele levou o jovem até um hotel onde ele tinha alugado um quarto. Segundo ele, a intenção era drogar Steven e estuprá-lo sem matá-lo. Contudo, na manhã seguinte, Jeffrey encontrou o corpo de Steven cheio de contusões. As suas mãos, inclusive, estavam manchadas de sangue e cheias de arranhões. Steven estava sem vida e Dahmer pegou o corpo e colocou dentro de uma mala grande e levou até a casa da sua avó. Ele precisou da ajuda de um taxista para colocar a mala dentro do carro e quando o motorista comentou sobre o mau cheiro, ele somente deu uma desculpa. Na casa de sua avó, ele desmembrou o corpo de Steven e manteve o crânio do jovem por um tempo. A partir daí, os assassinatos de Dahmer seguiram padrões semelhantes. Ele atraía as vítimas em bares gays ou locais de prostituição, os levava até a sua casa, drogava os rapazes, abusava sexualmente deles e depois os estrangulava, posteriormente desmembrando seus corpos. 2 meses depois de Steven Tuomi, a vítima foi James Dockstader, de 14 anos. James estava sobrevivendo nas ruas de Milwaukee e Dahmer se aproveitou do desespero do garoto. Ele o encontrou num ponto de ônibus por volta de 16 de janeiro de 88 e ofereceu dinheiro fácil em troca de James posar nu para algumas fotos. James concordou e acompanhou Dahmer até a casa de sua avó onde ele estava morando. Lá no porão, Dahmer drogou e matou o adolescente. E também manteve o crânio do garoto por algum tempo. Mas esconder as evidências estava se tornando um desafio terrível para Dahmer, porque desmembrar os corpos e manter partes deles na casa da sua avó estava gerando odores horríveis como qualquer ser humano pode imaginar. A sua avó, Catherine, começou a reclamar muito do cheiro que vinha do porão,
E ela também ficava muito incomodada com o fato de Dahmer levar jovens adolescentes para sua casa de noite. E apesar de todas essas circunstâncias, Dahmer continuava em busca de novas vítimas. Em março de 88, Dahmer matou o Richard Guerreiro, de 22 anos, após drogá-lo e estrangulá-lo com uma tira de couro. Um ano depois, Dahmer fez sua quinta vítima, Anthony Sears, de 24 anos. Ele também drogou o jovem, o estrangulou e esfolou o corpo numa banheira. Dessa vez, ele manteve a cabeça e as genitais de Anthony preservados em acetona. Mais tarde, em maio de 89, Dahmer foi sentenciado a 12 meses de prisão, com direito à liberação para o trabalho e 5 anos de liberdade condicional. Esse período preso interrompeu temporariamente os assassinatos de Dahmer, mas em 1990 ele foi libertado antes do tempo. Nessa mesma época, ele se mudou para um apartamento numa área de Milwaukee que era notória pelos altos índices de criminalidade. Em maio do mesmo ano, ele matou nesse apartamento Raymond Smith, de 32 anos. Dessa vez, ele fez várias fotos de Raymond com uma câmera Polaroid. Depois de tirar a vida de Raymond, Dahmer começou a desmembrá-lo em seu pequeno banheiro no apartamento. Ele dissolveu e tirou a carne dos ossos usando uma solução química que facilitava que ele jogasse os tecidos moles pela privada, por exemplo. Ele guardou o crânio de Raymond em um armário, ao lado do crânio de Anthony Sears. Os vizinhos começaram a reclamar muito do odor que emanava do apartamento de Dahmer. E ele sempre dava desculpas como: minha geladeira quebrou, tem carne estragada no freezer, eu vou consertar a geladeira depois, e sempre dava um jeito de sair do assunto. Em junho de 1990, Dahmer mata novamente e dessa vez ele tenta preservar o corpo. A vítima foi Edward Smith, de 27 anos. Ele manteve o cadáver congelado por vários meses, até ter que descartar o corpo. Ele mencionou em entrevista posteriormente que ficou chateado por não conseguir manter nenhuma parte do corpo de Edward. Em setembro de 1990, Dahmer fez mais 2 vítimas, mas ele mudou o modus operandi. Ernest Miller, de 22 anos, teve a sua garganta cortada após ir ao apartamento de Dahmer. A falta de pílulas para dormir forçou Dahmer a mudar a forma que ele praticava os assassinatos dessa vez. Ele acabou guardando partes do corpo da vítima para comer posteriormente, um hábito que ele faria várias e várias vezes depois. Do ponto de vista psicológico, isso era uma maneira de Dahmer lidar com o seu medo da rejeição. Ele acreditava que se ingerisse ou mantivesse partes físicas das suas vítimas, elas nunca poderiam deixá-lo. 3 semanas depois, ele matou David Thomas, de 22 anos. Ele contou que não se sentiu atraído por ele durante o encontro, mesmo assim o drogou e o matou, descartando o seu corpo sem ficar com nenhuma parte. A ex-namorada de David e a sua família passaram meses procurando por ele, sem nem sonhar que ele havia sido brutalmente assassinado. No julgamento de Dahmer, a mãe de David Thomas, chamada Anne, falou ao tribunal em prantos: "Você tirou o pai de uma criança de 2 anos. E completou dizendo que a neta sempre procurava pelo pai. Em fevereiro de 91, ele fez a sua 10ª vítima. Ele avistou Curtis, de apenas 17 anos, e o atraiu para o seu apartamento. Ele manteve todo o ritual e guardou partes do corpo de Curtis para canibalismo. Após sua prisão, Dahmer disse que comer as suas vítimas era uma compulsão. Era uma forma de fazer com que elas ainda fossem parte dele. A família de Curtis ficou devastada com a perda e Jeffrey Dahmer estava cada vez mais compulsivo. Em abril de 91, ele tenta colocar a sua próxima vítima em um estado semelhante a um zumbi. Após drogar Errol Lindsay, de 19 anos, Dahmer perfurou um buraco em seu crânio e despejou ácido clorídrico, numa tentativa de manter a sua vítima viva, mas em estado inconsciente, um estado de zumbificação. A sua obsessão por controle havia atingido o ponto em que ele queria sua vítima respirando, submissa, mas incapaz de resistir.
Errol recuperou a consciência antes de Dahmer drogá-lo novamente. Então ele o estrangulou e o esfolou na tentativa de preservar a pele de Errol Lindsay. Em maio de 91, Dahmer fez mais 2 vítimas. Ele drogou e matou Anthony Hughes, de 31 anos. Enquanto o corpo de Anthony ainda estava intacto no chão, ele atraiu Conerak, de 14 anos, para o seu apartamento. Depois de fotografar e drogar Conerak, ele tentou novamente causar morte cerebral na sua vítima. Ele perfurou o crânio de Conerak e injetou ácido, deixando o menino drogado ao lado do corpo de Anthony Hughes. Durante esse tempo, ele saiu do apartamento por algumas horas. Conerak era o mais novo dentre todas as suas vítimas. Durante o tempo que Dahmer esteve fora, Conerak conseguiu sair de dentro do apartamento, cambaleando ainda meio drogado, se sentou na entrada do prédio de Dahmer e 3 mulheres que estavam ali na proximidade viram toda aquela situação e ligaram para a polícia. Quando Dahmer voltou do bar que ele tinha ido e viu Conerak sentado na entrada do prédio e as mulheres ali em volta dele, ele começou a discutir com elas, dizendo que o menino era seu namorado e era maior de idade. No entanto, as mulheres começaram a insistir de que ele era uma criança e que ele estava em apuros, que ele estava em perigo. A polícia chegou e Dahmer conseguiu convencê-los de que Conerak era maior de idade e seu namorado. Ele levou os oficiais para dentro do seu apartamento, mostrou as fotos que ele havia tirado do menino, alegou que eles estavam ali em um momento íntimo e que eles eram namorados. Os policiais levaram o garoto de volta para o apartamento de Dahmer e resolveram não se meter ali naquela situação. Dahmer perfurou novamente a cabeça do adolescente, injetando mais ácido, mas dessa vez com resultados fatais. Ele acabou não resistindo. Por coincidência, Conerak era o irmão mais novo do adolescente que Dahmer havia molestado em 1988. Segundo ele não fazia ideia da ligação entre os jovens. Depois disso, Dahmer ainda mataria mais 4 pessoas. Depois de toda essa situação com Conerak, ele ficou confiante de que ele conseguiria despistar qualquer suspeita dos crimes que ele cometia. Só fazendo um comentário antes da gente finalizar essa história, vocês vão perceber que o cenário, a iluminação, até lá fora já escureceu, já anoiteceu, porque eu fiquei sem energia por algumas horas e tive que interromper a gravação do vídeo. Então agora voltou, vamos voltar e vamos terminar essa história. Em junho de 91, Dahmer atrai outro rapaz com a mesma promessa de uma sessão de fotos. Dessa vez, a vítima foi Matthew Turner, de 20 anos. Dahmer o conheceu em Chicago e o convenceu a viajar até Milwaukee para essa sessão de fotos. Chegando lá, ele fez o mesmo que já havia feito com as outras vítimas: o drogou, o estrangulou e desmembrou seu corpo. Ele guardou órgãos internos e a cabeça de Matthew dentro do freezer. Entre 7 e 19 de julho de 1991, Dahmer fez mais 3 vítimas. Jeremiah Weinberg, de 20 anos, também era de Chicago, e Dahmer prometeu a ele um final de semana em seu apartamento em Milwaukee. Ele só cometeu o assassinato um dia após a chegada deles, quando Jeremiah demonstrou sua intenção em ir embora. Com Jeremiah, Dahmer usou um novo método. Ele usou água fervente ao invés de ácido em seu cérebro. Mas a água fervente causou danos irreversíveis ao cérebro do rapaz. Ele não foi revivido e nem acordou após o procedimento. Mas ele não morreu instantaneamente, ele foi colocado num tipo de estado de coma, onde permaneceu assim por 1 ou 2 dias. Durante esse tempo, Dahmer prosseguiu com o desmembramento do corpo. Ele decapitou Jeremiah e sua cabeça também foi colocada no freezer. Os restos mortais tiveram o mesmo destino que o das outras vítimas. Dias depois, ele convenceu Oliver Lacey, de 24 anos, a posar nu para ele em seu apartamento. Oliver o acompanhou até a residência, onde foi drogado e recebeu clorofórmio em seu cérebro. Mais uma vez, Dahmer tentando criar um zumbi. Após a tentativa mal sucedida, ele estrangulou Oliver e teve relações sexuais
com o cadáver do jovem. Ele manteve o coração e a cabeça de Oliver na geladeira da sua casa. 4 dias após assassinar Oliver, ele foi demitido da Ambrosia Chocolate Factory por faltar demais ao trabalho. No mesmo dia da sua demissão, Dahmer atraiu Joseph, de 25 anos, ao seu apartamento. Lá, ele estrangulou o rapaz e manteve o corpo dele deitado em sua cama por 2 dias. Depois, ele também colocou a cabeça de Joseph na geladeira. Em 22 de julho de 91, a onda de assassinatos de Dahmer chega ao fim. Foi quando 2 policiais de Milwaukee foram abordados por um homem agitado com uma algema em apenas um dos pulsos. Tracy Edwards, de 32 anos, contou aos policiais que um esquisito havia o algemado e ele tinha passado a noite inteira tentando fugir do apartamento desse cara que ficava ali perto. Dahmer havia encontrado Tracy mais cedo naquele mesmo dia e ofereceu $100 para que ele fosse até o seu apartamento, tirar algumas fotos e beber alguma coisa. E Tracy aceitou, como tantos outros também haviam feito. Os dois seguiram até o apartamento 213 e assim que Tracy entrou dentro do ambiente, ele sentiu que tinha algo errado. O cheiro era insuportável dentro do apartamento, havia caixas e caixas de produtos químicos empilhados e fotos sinistras espalhadas por todo lado. Dahmer tentou algemá-lo e o ameaçou com uma faca. Tracy tentou cooperar e o tempo todo ficava fingindo que era amigo de Dahmer e estava entendendo o que ele queria fazer. Foi quando, no momento certo, ele deu um soco no rosto de Dahmer e fugiu pela porta da frente, onde na rua ele encontrou os policiais e os levou até aquele cativeiro. Assim que os policiais chegaram ao apartamento, Dahmer os convidou a entrar, tentou desconversar um pouco do assunto e assumiu que ele havia colocado a algema no pulso de Tracy e que a chave estava no criado mudo dentro do seu quarto. Um dos policiais o acompanhou e, chegando lá, percebeu que a gaveta desse criado mudo estava entreaberta e dentro dela havia várias fotos polaroides de corpos em diferentes fases de desmembramentos. Esse policial pegou essas fotos, voltou para a sala onde estava o outro oficial e, atônito, olhou para o parceiro e disse: "Essas fotos são reais." Eram fotos autênticas tiradas por Dahmer registrando os seus crimes. Ao perceber tudo o que estava acontecendo, Dahmer tentou escapar, mas rapidamente ele foi contido pela polícia, que chamou apoio, e em menos de minutos a casa dele estava cercada por autoridades e policiais. Quando os policiais abriram a geladeira, encontraram a cabeça decepada de um homem na prateleira de baixo. As autoridades ainda descobriram 4 cabeças humanas decepadas na cozinha de Dahmer, 2 corações humanos na geladeira, 7 crânios no quarto de Dahmer, além de um torso humano inteiro em seu freezer. Uma investigação mais aprofundada no apartamento revelaria órgãos sexuais preservados, 2 esqueletos inteiros dentro do freezer, mãos decepadas e mais 3 torsos submersos em ácido. Ele também tinha planos de criar um altar com os ossos e os crânios que ele guardava. Segundo ele, seria uma espécie de santuário onde ele refletiria e manteria uma conexão com suas vítimas. Quando questionado sobre o propósito desse altar, Dahmer respondeu: "Seria uma espécie de memorial, um ponto onde eu pudesse, não sei, é tudo tão bizarro e estranho que é difícil de descrever. Um lugar onde eu pudesse organizar os meus pensamentos e sentir que eles ainda estavam comigo." Dahmer foi acusado pelo assassinato de Steven Hicks em 1978 e por outros 14 assassinatos entre 87 e 91 em Wisconsin. O julgamento começou em 30 de janeiro de 1992 no Tribunal do Condado de Milwaukee, presidido pelo juiz Lawrence Graham. Dahmer declarou-se culpado, mas alegou insanidade em todas as acusações. Ele reconheceu os assassinatos, mas argumentou que sofria de uma grave doença mental. O tribunal ficou tenso, pois os familiares das vítimas estavam na galeria, obviamente emocionados e ouvindo cada detalhe macabro de todos os crimes. No tribunal, Dahmer disse: "Não há mais mal algum que eu possa fazer.
Sei que meu tempo na prisão será terrível, mas mereço tudo o que vier por causa do que eu fiz. Em 15 de fevereiro de 1992, o júri anunciou o veredito. Jeffrey Dahmer foi considerado culpado em todas as 15 acusações de homicídio. E o mais importante, legalmente são e responsável por cada assassinato. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas e não houve pena de morte. Alguns meses após a sua condenação, em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi espancado até a morte por outro preso chamado Christopher Scarver. Scarver matou também outro preso chamado Jesse Anderson. O ataque aconteceu na área de trabalho da prisão, que era como se fosse uma espécie de academia. Antes disso, em julho de 94, outro preso havia tentado cortar o pescoço de Dahmer com uma lâmina de barbear, mas ele sofreu apenas ferimentos superficiais. As autoridades ofereceram a ele, então, uma proteção solitária, mas ele recusou. Durante o tempo na prisão, Dahmer manteve contato próximo com a família, especialmente com seu pai Lionel, que o visitava regularmente. Sua mãe Joyce queria que o cérebro de Dahmer fosse estudado para buscar possíveis fatores biológicos que explicassem o seu comportamento, porém o seu pai Lionel se opôs a isso. O próprio Dahmer havia solicitado ser cremado, então o juiz optou pela destruição total do cérebro. Christopher Scarver foi sentenciado a mais 2 penas de prisão perpétua por ter matado Dahmer e Anderson. Ele segue preso até hoje. Peritos diagnosticaram Dahmer com transtorno de personalidade, necrofilia e sadismo sexual, mas enfatizaram que ele permanecia lúcido e tendo noção do que era certo e errado durante os seus crimes. O próprio Dahmer nunca ofereceu uma explicação clara do porquê ele fazia o que fazia. Durante 13 anos, ele continuou matando de novo. Inclusive, ele disse para o seu pai em uma gravação enquanto estava preso que pretendia continuar matando se não tivesse sido capturado. Na gravação, ele dizia: "Eu estava tão envolvido no que estava fazendo, senti que continuaria fazendo isso pelo resto da minha vida." A história de Jeffrey Dahmer não é apenas sobre loucura, mas sim sobre sinais ignorados, falhas sistêmicas e a verdade assustadora de que monstros nem sempre parecem monstros, e muitas vezes eles são silenciosos, educados e moram no apartamento ao lado. Esse foi o caso de hoje, tenho certeza que muitos de vocês já conheciam essa história. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, assim vocês continuam comigo nos próximos vídeos. Um beijo no coração e até a próxima!